Olá, gente, tudo bem? Já vou agradecer por você estar aqui hoje. Eu peço que você deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para você receber notificações quando eu postar mais vídeos. Se você gosta desse tema de autoconhecimento, de buscar a paz interior e por aí vai. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito especial que é o livro Em Busca da Verdade, da Joana de Ângeles. Gente, vou fazer só um resuminho aqui das questões que ela traz no livro, que é excelente, aconselho a todos se puderem ler eles. E primeiro eu gostaria de contar como que esse livro chegou até mim, gente. Para quem não sabe, eu faço terapias espirituais, né? Eu tenho a minha plataforma e eu uso o meu pêndulo, né, para fazer atendimentos. E nesse dia eu atendi um colega meu que participa do centro espiritualista comigo. E esse colega, eu primeiro fiz a leitura dele e ele foi embora. E na hora que ele estava no ônibus indo para casa dele, ele mandou uma mensagem para mim e falou: Karina, eu tô com uma música aqui na cabeça que tem alguma coisa, alguém dizendo para mim que é para eu te passar essa música. E que essa música é para você. Deu, tá, qual música que é? Deu, o nome da música era Joana. E na música ele ficava falando assim, Joana, Joana, Joana. E ele falou assim, você conhece alguma Joana? Eu falei assim, não. Eu só conheço a Joana de Ângeles, que é a escritora, né? E ele, eu não sei o que pode ser, mas eu senti que era pra eu te falar isso. E daí, desliguei o telefone, peguei minha plataforma, o meu pêndulo, e fui perguntar, essa mensagem de Joana é pra mim? E pôs que sim, era pra você. Mas o que quer dizer Joana? É a Joana de Ângeles? Sim, é Joana de Ângeles. Quer dizer que eu tenho que ler um livro da Joana? Sim, você tem que ler um livro da Joana. E o que eu fiz para saber qual livro que era? Porque eu não consigo escutar para saber a informação exata, né? Eu recebo essas coisas tudo por intuição. Aí, eu peguei uma lista com todos os livros da Joana e fui falando. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Sim, é esse. Qual? Em Busca da Verdade. E na hora que eu li aquele livro, eu falei, cara, é simplesmente o livro que eu precisava ler, realmente. Para você entender como a informação que você precisa vai chegar até você de alguma forma, você só tem que estar aberto, né? E tem que estar com a sua antena ligada para captar as coisas que vão chegar até você, mas elas chegam. Às vezes é um amigo que sugere alguma coisa, às vezes é um vídeo no YouTube que apareceu para você e você assistiu, talvez até esse vídeo que seja um sinal para você buscar esse livro aí e você mesmo ler dele, que seria excelente. E essa informação chega em você de alguma forma, né? E fui lá e baixei o livro, né? Baixei porque eu leio eles todos no meu Kindle agora. Eu comecei a ler tantos livros que a espiritualidade estava me sugerindo que eu precisei comprar um Kindle, gente. Porque eu já tinha gastado muito dinheiro comprando livros. Eu falei, nossa, não tá dando. Comprei um Kindle e agora eu gasto muito menos para ler os livros aqui. A recomendação, né? Não tô nem sendo patrocinado, deveria estar. Mas é excelente, eu gosto. Para quem não sabe, a Joana de Ângeles, ela é uma das mentoras, né, do médium Divaldo Franco. E esse livro foi escrito através da mediunidade do Divaldo. A Joana tem vários livros e, especialmente, ela tem uma série de livros que chama a Série Psicológica da Joana de Ângeles, que são excelentes na questão de autoconhecimento. Se você está aí tentando se conhecer, se você está tentando achar o seu propósito, buscando a verdade, assim como eu, né? Você pode encontrar isso dentro dos livros dela. E os livros dela me auxiliaram muito. E anotei aqui uns bullet points pra gente falar. Uma coisa que a Joana fala, muitos de nós, né, buscamos nosso propósito, muitas vezes, né, eu já estive nessa posição de estar alucinada tentando saber qual que era o meu propósito. E eu ia em taróloga, e eu paguei psicóloga, eu paguei leitura de vidas passadas, constelação familiar, um monte de coisa para achar meu propósito e eu não encontrava. Mas por que eu não encontrava?
O seu propósito e a sua verdade, né, está dentro de você. Isso é algo que só você pode saber, só você vai encontrar. Ninguém vai poder chegar para você e falar: ah, o seu propósito é isso, porque é algo que ninguém pode fazer por você, infelizmente. Aliás, se você veio nesse vídeo buscando talvez encontrar o seu próprio, só você vai conseguir. Mas ela explica no livro como que a gente faz para conseguir, como que a gente faz, adquirindo maturidade espiritual, né? A gente geralmente conecta essa questão de propósito, de verdade, o que é verdade ou não, a coisas exteriores, né? É uma profissão, é algo que eu preciso adquirir, né? Muitas pessoas, o meu propósito é comprar uma casa de frente para a praia. O meu propósito é me formar em direito, o meu propósito é isso. E a gente está sempre olhando para fora quando a gente deveria olhar para dentro. Uma das leis do universo, e eu trago isso em todos os meus vídeos, é a lei da correspondência. Tudo é em cima como embaixo e tudo é dentro como fora, né? Então, o que você precisa encontrar está dentro de você. E ela diz que essa busca do autoconhecimento é uma ferramenta para a gente enfrentar as situações da nossa vida. Nós precisamos ver as dificuldades como uma forma de elevação, né? A gente precisa compreender o sofrimento como uma oportunidade de crescimento espiritual, e todo sofrimento é transitório. O ser maduro tem resignação, né? Todo sofrimento é transitório. A maioria não. Tudo no planeta é transitório. Absolutamente tudo. Seja a sua profissão, seja um bem adquirido. E o ser maduro espiritualmente é um ser que percebe a transitoriedade do mundo físico. Nós todos somos espírito, né? E tanto que na busca da verdade ela diz qual que é o propósito de todos nós. O propósito de todos nós é a nossa elevação espiritual. E a nossa reencarnação, ela serve para isso, para a gente adquirir maturidade como espírito, sim. E a gente precisa ver o sofrimento como uma ferramenta para aperfeiçoamento do nosso espírito. Sim, gente, é difícil. É difícil para todos nós. Aliás, se fosse fácil, né, a gente já estaria, né, não estaria nem reencarnando mais. Ou a gente já estaria morando em Sírios, sei lá, a gente não estaria aqui na Terra. A autora nos encoraja a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e ações, destacando que a evolução espiritual ocorre através do esforço consciente de melhorar nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Um ser ainda espiritualmente imaturo tende a buscar culpados para os seus próprios problemas, né? Tanto os problemas quanto as alegrias, né? O ser imaturo está sempre olhando para fora, está sempre pensando, é por causa disso, é porque meu país está em crise, é porque meu chefe é chato comigo, é porque meus pais não me deram o que eu queria em tal idade. O ser imaturo espiritualmente está sempre olhando para fora. Para adquirir a maturidade, nós temos que olhar para dentro e assumir as nossas responsabilidades perante as coisas da vida, né? Outra coisa que ela falou, gente, a nossa conexão com o divino. Existe no subconsciente social de que essa conexão com o divino é algo exclusivo para alguns selecionados, né? Os tal dos eleitos, né? É só os eleitos, que são pessoas já selecionadas por Deus. Mas, meu Deus, e se eu não tiver nessa lista? Quer dizer que eu não tenho esse contato? Não, muito pelo contrário. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E a gente vai se aperfeiçoando pelo nosso próprio esforço pessoal. E todos nós somos iguais perante o Criador. Sim, gente, isso quer dizer que tudo que um tem, o outro tem também.
Ah, mas nessa vida aquela pessoa tem mais dinheiro que eu, ou aquela lá tem mediunidade e eu não tenho. Isso aí é uma de várias vidas que a gente vai viver. Aliás, parte da maturidade espiritual é você entender também isso, né? A situação que está aqui e agora não é uma situação permanente e você não sabe aquela experiência que aquela outra pessoa está vivendo é necessária a evolução daquela pessoa, enquanto a experiência que você está vivendo é necessária a sua evolução. E essa conexão com o divino, ela afirma que é algo que todos nós carregamos dentro de nós e que eu sei que é verdade já, porque eu já consegui identificar essa conexão dentro de mim e todos nós temos a capacidade de encontrar essa conexão, tá, gente? É como se fosse uma fagulha divina que existe dentro de cada um de nós, né? Como diz a correspondência, tudo em cima como embaixo, tudo dentro como fora. Então, tudo que tem fora também tem dentro de mim. Isso quer dizer que Deus não está no fora. Deus não está numa igreja específica. Deus não está no meio da natureza. Ele está lá também, mas ele também está dentro de você, entende? E você não precisa de algo ou alguém para se conectar. E harmonia entre a razão e a emoção. A autora propõe o equilíbrio entre a razão e a emoção como a chave para a vida mais plena. E ela aborda a importância de trabalhar as nossas emoções de forma saudável, integrando-as ao nosso entendimento racional da vida. E sobre isso, gente, ela traz o conceito de sombra. Eu fiz um vídeo aqui só dedicado ao conceito de sombra de Carl Jung. Aliás, eu escutei a primeira vez falar de Carl Jung por esse livro, que é excelente, que você vai entender o que é a sombra, o porquê todos nós temos uma sombra e o porquê nós temos que trazer luz para a nossa sombra para poder fazer com que ela se dissipe. Sim, existem muitas culturas, né, e religiões que são castradoras no sentido de que eles pegam essa sombra e eles sufocam ela, né? Eles ficam com medo, a pessoa fica com medo de mostrar essa sombra, aí ela sufoca. Mas o que acontece com a sombra quando você sufoca ela? Ela fica com raiva, aí ela cria mais força para ela aparecer, assim, ela explodir, né? Sabe aquela pessoa que tem ataques de raiva, né? E que ela não gosta de assumir que ela tem ataques de raiva. Ou aquela pessoa, por exemplo, que é viciada em ter relações com outras pessoas e ela fica com vergonha de falar sobre isso, ela suprime isso e ao mesmo tempo, às vezes, ela se escapa para fazer aquilo. E esses são alguns exemplos, mas existem várias sombras e todos nós temos alguma sombra. E a Joana fala que para a integralização do ser, para você atingir o estado luminoso, a sua elevação espiritual, encontrar a sua paz interior, você precisa identificar esses conflitos, né? E entender que eles não devem ser combatidos, mas eles devem ser atendidos, orientados, esclarecidos, para que você se liberte dele por meio do quê? Da conscientização, né? Então, vamos supor, são os ataques de raiva. Em vez de você tentar suprimir isso, né? E boa parte, né, dos dogmas hoje, eles buscam a supressão daquilo que, se, digamos assim, seja indesejável. O que você faria? Primeiro, assumir a sombra, falar, sim, eu realmente tenho isso dentro de mim, o que eu faço para tirar? E por que isso está dentro de mim, né? O ser maduro, ele olha com os olhos racionais para esse problema. E ele tenta trazer a clareza para dentro disso. Eu sou dessa forma, talvez, porque eu não sei lidar com os meus sentimentos. Aí você assume a sua autorresponsabilidade. Nesse mesmo caso, isso é só um exemplo, mas, né, você vai saber qual que é a sua sombra. Uma pessoa que tem um ataque de raiva, ela nunca vai falar que ela tem ataque de raiva porque ela não sabe controlar as emoções dela. Ela vai falar que ela tem um ataque de raiva porque a outra pessoa provocou ela. O outro me provocou, a outra pessoa fez isso, a outra pessoa fez aquilo.
Então, não é culpa minha que eu tenho ataques de raiva, tá entendendo? Isso é a imaturidade espiritual. A maturidade espiritual é você olhar para si e falar, realmente, eu não deveria fazer isso. Não importa o que a outra pessoa esteja fazendo, eu tenho que me controlar. Mas por que eu não consigo me controlar? Ah, é por causa disso, disso e daquilo. Ah, entendi. Logo, isso é trazer a luz para a questão e vai ser mais fácil para você dissipar aquela sombra quando você fizer isso. Enquanto você estiver só tentando suprimir ela e falando, não aparece, não aparece, aí, quando ela resolver aparecer, ela vai aparecer com mais força. Sim, gente. Né? Então, outra frase que eu anotei aqui, que está no livro dela, é que para a nossa libertação pessoal, nós devemos encarar as nossas sombras. E a gente deve também aceitar com naturalidade esses opostos. Ah, mas é uma coisa ruim. Isso quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Não, gente, não é isso. Quer dizer que você precisa entender que todos nós temos sombras. Mas por que todos nós temos sombras? Porque todos nós estamos num processo evolutivo, um processo de evolução espiritual. E já houve momentos da nossa história, né, em que a gente estava reencarnando em seres menos evoluídos, em que a gente vivia baseado nos nossos instintos, né, nos nossos instintos naturais. E todas as nossas sombras são derivadas desses instintos. Então, por que todo mundo tem sombra? Porque conforme o espírito vai se depurando de reencarnação em reencarnação, ele vai deixando para trás aqueles instintos, né? E vai adquirindo qualidades superiores, qualidades morais e éticas, né? Então, aquela sombra tem relação com partes do seu instinto que ainda estão dentro de você, mas que é natural, porque todos nós já tivemos que viver 100% baseado em instinto. Por exemplo, uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, né? Ela precisava do instinto de sobrevivência dela muito mais do que a gente precisa hoje, né? E talvez, né, se ela não lutasse com outra pessoa para ter o seu alimento, talvez ela não comeria. Se ela não disputasse, por exemplo, por território, talvez ela não teria segurança ali para a família dela. Se ela não disputasse por um parceiro, uma parceira, né, para ter os seus filhos, talvez ela não ia ter um parceiro realmente para ter filhos, né? Por isso que a gente não vê nos filmes, né, pessoas que se matavam por causa de parceiros, pessoas, né, que faziam guerras para conseguir um espaço territorial, porque, digamos assim, eram necessários para sobreviver naquela época. A gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, a gente não tinha acesso aos recursos que a gente tem hoje, então a gente precisava realmente desses instintos para que a nossa espécie continuasse. Se a gente não tivesse os instintos, gente, a gente não teria sobrevivido na história, vocês entendem isso? É a mesma coisa que, por exemplo, uma zebra que não tem um instinto de fugir de um predador. Se a zebra olha um predador e ela não sente o instinto de se proteger dele e de fugir, o que ia acontecer? As zebras iam ser extintas, né, em pouco tempo. Mesma coisa a gente. Então, a gente realmente precisava daquilo. É por isso que a gente também não pode ter medo da nossa sombra. A gente não pode ter medo, ter vergonha, abafar ela. Primeiro, porque todos nós temos alguma sombra. Se você está encarnando aqui na Terra, você tem sombra. Senão você já estaria encarnando em Sírios ou não estaria nem reencarnando mais. Já estaria lá, né, numa espaçonave junto com Jesus, sei lá. Só uma alegoria aqui, mas não sei, né, gente? Enfim, você não estaria nem na Terra se você não tivesse nenhuma sombra. Por isso que a gente não precisa ter vergonha delas. E quando eu falo não ter vergonha, não estou falando, então vai lá e faz se você quiser. Estou falando, não, você entender o porquê você tem ela, entende? Então, a sua sombra está ligada a aspectos do seu instinto que você ainda não conseguiu abandonar. E faz parte do processo, entende? E ela explica, né, como um ser que se torna um ser maduro, um ser que busca a sua elevação espiritual, ele vê essa sombra,
E no momento que você olha para ela e você fala para ela, eu sei que você está aí, eu sei o porquê você está aí, é aí que essa sombra se dissipa dentro de você. Entende? Isso aconteceu comigo. Até com um pensamento. Sabe quando você tem um pensamento indesejável e você tenta suprimir ele, mas daí, quando você tenta suprimir, aí que ele fica martelando na tua cabeça mesmo? E eu escutei num vídeo da Rhonda Byrne, que é a autora do Segredo, falando que sempre que ela tem esses pensamentos, ela aceita eles, ela fala para eles, oi, eu sei que você está aí, tudo bem, mas eu reconheço que talvez você até esteja tentando me proteger, mas eu acho que você já pode ir embora, né? E eu tentei fazer isso no momento que eu tava num estado negativo, que eu comecei a pensar coisas do tipo assim, ai, será que vai dar errado tal coisa? Meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir tal coisa. Aí eu falei, vou fazer que nem a Rhonda Byrne falou. Eu encarei aquele pensamento. Falei, pensamento, eu sei que você tá aí. Eu sei o porquê que você tá falando isso pra mim. Gostaria de te agradecer, né, por você estar aqui. Mas não é esse caminho que eu vou seguir. Eu peço que você se vá e deixe espaço para outros pensamentos mais desejáveis, né? A mesma coisa é a sombra. Essa sombra, ela já te protegeu. Sim, ela já, às vezes, fez você sobreviver. Fez você se reproduzir, né? Porque pensa assim, na antiguidade, aí, nos tempos remotos, primários, a pessoa que não disputava por um parceiro, ela não se reproduzia, né? Então, era uma forma de perpetuar a espécie. Então, às vezes, aquela sombra, ela já serviu para alguma coisa para você. Mas é a hora de você trazer luz para ela e falar, entendo que você faz isso também, às vezes para me proteger. Por exemplo, um ataque de raiva. Um ataque de raiva é você entrar num estado de ataque. E se você está no estado de ataque, é porque você está se sentindo atacado muitas vezes, né? Então, você fala para aquela raiva, eu sei que você já tentou me proteger, mas agora não tem mais utilidade, você pode seguir seu caminho, fala com alegria para ela, tá entendendo? Você vai trazer luz para aquela questão. E aquilo vai se dissipar dentro de você. E não tô falando que vai ser de uma hora para outra, né? Vai ser aos poucos. Tanto que eu ainda tenho aspectos os quais eu tô trabalhando, né? Mas tem outros aspectos dentro de mim que fazendo isso, hoje em dia já não me incomoda. Simples assim, sabe quando você tem uma coisa que te incomodava muito e que te tirava a tua paz e que hoje em dia, às vezes acontece a mesma coisa e você só olha e fala assim, tá, legal. E você nem se importa mais. Por quê? Porque aquilo já foi trabalhado psicologicamente dentro de mim. E o livro da Joana, ele é todo sobre isso, né? E, gente, eu acho que o título, ele combina perfeitamente com esse livro, porque todos nós que estamos buscando a tal da verdade, né? Muitas vezes, se você está num canal de espiritualidade, muito provavelmente é porque você também está buscando a verdade. E esse livro é a verdade real. A verdade real que tudo aqui no planeta Terra é passageiro. Ai, mas e se não sei o quê? E se o anticristo vier? E que se isso, aquilo, não sei o quê? E se tiver não sei o que, a guerra, tal. Nada disso importa. Sim, gente, nada disso importa. A única coisa que importa é você elevar o seu próprio espírito. Sim, isso aqui é só uma experiência. Aliás, se isso aqui for tudo explodir do nada, o que vai acontecer? Todos nós vamos voltar para o mundo espiritual. Sim. E aí? Aí a gente vai estar lá no mundo espiritual e a vida vai continuar. Porque você vive eternamente. Você é um espírito imortal vivendo uma experiência física. E essa é a verdade que todo mundo precisa saber. O resto não interessa. Mas um espiritualista falou que vai vir os ET e os ET vão impedir a Terceira Guerra Mundial, que não sei o quê. Se fizerem isso, muito bem, muito obrigada. Gosto muito deles. Aliás, se eles virem, vou dar oi. Acho eles muito legais. Mas se eles virem ou não, isso não faz diferença. E se eles realmente existem ou não existem, também não faz diferença.
Vocês entendem o que eu quero dizer? Não estou dizendo que eles vão vir ou não vão vir, o que a pessoa que está falando sobre isso não está falando a verdade. Não, o que eu estou falando, se eles realmente vierem ou não, isso não vai fazer diferença no seu processo evolutivo. Você é um ser que é imortal. E o espaço de uma reencarnação é um espaço tão pequeno na nossa imortalidade para a gente ficar se apegando a esse tipo de coisa. A essas coisas externas. Ah, mas será que eu devo ser advogado ou devo ser médico? Ah, mas o meu vizinho brigou comigo porque eu deixei o som alto, não sei o quê. Nada disso importa. Nada disso importa. A única coisa que importa é o que a gente vai levar conosco ao deixar essa encarnação. E o que a gente vai levar conosco? Nossos valores morais e os nossos conhecimentos. O resto, eu estava lendo hoje no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as riquezas, né? E Deus não é contra riquezas, não fala pra gente adquirir riquezas nem nada, mas ele fala que quando a gente adquire, a gente tem que entender que aquilo é passageiro. Tudo é passageiro, né? Tudo aqui no mundo físico é passageiro. As únicas coisas que não são passageiras são os valores que você carrega dentro de você. E, né, o passo a mais que você deu no seu processo de evolução. É isso que vai realmente importar. É essa verdade que todos deveriam se preocupar, que, aliás, se as pessoas estivessem realmente preocupadas com isso, as outras coisas no planeta se melhorariam naturalmente. Isso aqui agora é minha opinião, não é sobre o que está no livro. Na minha opinião, e também que eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, é que quando as pessoas entenderem o valor da caridade, entenderem que o que importa realmente são os valores morais, é você se tornar uma pessoa boa, uma pessoa ética, uma pessoa que ama o seu próximo, como a ti mesmo, né? O mundo naturalmente vai se melhorar também, né? Sem precisar forçar. E o resumo é isso, gente. Outra coisa, né? Só para encerrar, no livro ela também diz que a nossa intuição é uma ferramenta para elevação. Gente, e a sua intuição é a sua conexão com essa fagulha divina que existe dentro de você. É a sua comunicação direta com o Criador, que é a fonte criadora, né? Cada um dá um nome para isso, mas essa fonte criadora, ela não só criou tudo, como ela também está em tudo, inclusive dentro de você. E a sua intuição é a comunicação com essa fonte. Então, na minha opinião, para você acessar isso, né? Você precisa ter mais momentos consigo mesmo. Você precisa se dedicar à meditação. E meditação não falo só sobre ficar sentadinho e ficar assim, mas só de você ficar sozinho, pensando, entende? Hoje a gente fica muito em celular, tá o tempo todo, né? Celular, e você não tem tempo de escutar os seus próprios pensamentos, né? Então, ter um tempo consigo mesmo, né? E refletir. Eu gosto muito de refletir na academia, enquanto eu escuto, às vezes, vídeos de autoajuda, que me ajudam bastante a manter o meu padrão de pensamento positivo, ou escutar coisas boas. Às vezes, quando eu tô em casa também, e por aí vai. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Aconselho vocês lerem esse livro. Caso vocês não saibam quem é Divaldo Franco, eu sei que aqui no YouTube tem o vídeo do filme, da biografia dele. O filme da vida do Divaldo é incrível. Divaldo é um médium excepcional, maravilhoso. Hoje mesmo eu estava vendo uma palestra dele aqui no YouTube, que é maravilhoso, sempre faz eu rir, sempre me deixa feliz escutar as coisas dele. Caso você não saiba quem ele é, procura aí que vocês vão amar ele. Espero que vocês fiquem bem e deixa o like nesse vídeo e espero que você volte para os próximos vídeos e até mais.